Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de lives para a terceira idade, onde eu ensino o idoso a ter a melhor saúde para aproveitar a vida. Eu sou o professor Cleiton Marinho, especialista em exercício físico para idosos. E o tema da live de hoje é como aliviar dor nas costas. Inúmeros idosos reclamam disso, é muito comum. Eu venho falar justamente sobre esse tema para ajudar a população da terceira idade. Mesmo ela sendo identificada como um importante problema da saúde de vocês, que ela compromete a saúde de vocês, ela é multifatorial. A prevalência dela, a gente não sabe o que causa ela. Será que foi só isso? Será que foi só aquilo? A gente não tem como afirmar o que exatamente causa a dor lombar. Então, inúmeros fatores podem causar isso. Então, até uma doença, até um transtorno, que é a depressão, pode causar dor lombar. Níveis de estresse alto podem causar dor lombar. Então, essa dor lombar, ela é usualmente definida como uma dor, tensão, rigidez, compreendida na região lombar. Como é que você vai saber onde é a região lombar? Tu pega aqui nas suas costelas, depois de pegar nas suas costelas, tu vai trazendo a sua mão para trás, na tua última costela, tu leva a sua mão para trás, esse é o início da região lombar, até próximo ao glúteo, ao bumbum. Então a maioria de vocês reclama muito de dor na região lombar, e essa dor é justamente nessa região que eu acabei de falar para vocês. E quais os motivos? De onde essa dor vem? Qual a origem dela? Essa dor ela pode ser originária de alguma lesão ou de algum desgaste que você tenha na sua coluna vertebral. Essa dor pode ser específica ou não. Quando o mecanismo da dor não é claramente definido, como você não sabe por que você tem dor, se você tem alguma lesão ou não, existe possibilidade de você ter essa dor e não ter nenhuma lesão. Ou existe possibilidade de você ter alguma lesão. Para saber desse mecanismo, tu teria que ir no ortopedista, fazer algum exame, ou então até em um fisioterapeuta, que eles também fazem alguns exames, aí seria um fisioterapeuta especializado em coluna. E grande parte da população é acometida por essa dor. Grande parte da população alguma vez na vida vai sentir dor na região lombar. Pesquisas mostram que entre 50% e 80% da população vai sentir dor na região lombar. E aí algumas pessoas perguntam, nossa professor, é um número de pessoas muito alto. Sim, é um número muito alto. E isso é grave? Em 90% dos casos, não. Isso não é grave. Isso pode ser corrigido, você pode aumentar seu nível de atividade física. Se você tiver alguma disfunção, você pode ir no fisioterapeuta, que ele pode fazer alguma manipulação e te passar exercícios específicos. Ou você pode se exercitar em casa também, com o que eu vou falar no fim da aula. E as suas possíveis causas podem ser de uma doença inflamatória, de alguma doença degenerativa, pode ser vinculada à fraqueza muscular, alguma doença reumática, sinais de degeneração na coluna, a coluna já está com algumas pequenas lesões e isso pode gerar essa dor, ou seja, multifatorial. Pode ser no disco intervertebral, alguma hérnia, protusão, mas é importante você saber que não é, um exemplo, pessoas têm hérnia de disco. Se você tem uma hérnia de disco, eu vou sentir dor sempre? Não. Tem pessoas que têm hérnia de disco e nem sentem dor por conta da hérnia de disco. É importante eu falar para vocês por que isso acontece. Por que essas dores na região da coluna acontecem? A maioria desses episódios ocorre espontaneamente nas atividades rotineiras do dia a dia. Alguma de vocês já ficou muito tempo na posição inadequada e quando levantava, falava, nossa, minha coluna está doendo demais. Nossa, agora, nossa, está doendo. Mas logo essa dor passava. E talvez alguns de vocês tenham já uma dor crônica. O que é uma dor crônica? Uma dor crônica é quando você já tem essa dor por bastante tempo. Talvez você nem saiba o motivo por que tem de ter essa dor. Então algumas pessoas podem ter essa dor aguda, que é quando você tem por pouco tempo, mas logo passa, ou essa dor crônica. Essa dor, ela se relaciona muito à maneira com que você lida com o ambiente que você está. Qual a tua postura? Tu tem conseguido ficar numa boa postura? Como tu pega peso no chão? Como você dorme? Qual é o seu nível de estresse?
Então esses fatores juntos, eles vão interagir para o bem ou para o mal da sua coluna. E é importante você saber isso. Como é que é seu estilo de vida? Qual é o seu nível de atividade física? Você tem doenças pré-existentes? Você consegue gerenciar o seu estresse? E também vinculado a fatores sociais e comportamentais. Não hoje, porque a gente está no período que a gente não está saindo de casa, mas tempo de trabalho, você levanta durante sua jornada de trabalho, você fica o dia inteiro sentado, você já é aposentado e passa o dia inteiro vendo televisão, e relacionado ao seu comportamento, se é um comportamento sedentário ou não, se tu tem um nível de estresse alto ou não. Então todos esses detalhes fazem muita diferença quando eu falo de dor lombar. Então todos esses detalhes são muito importantes quando eu falo disso. E o que essa dor lombar pode acarretar na vida do idoso? O que isso pode influenciar na vida do idoso? É muito importante eu falar isso, porque algumas pessoas acham que não vai influenciar nada. Fala, não, é só uma dorzinha, logo melhora. Só porque essa dor ela pode complicar, ela pode ir piorando se você não fizer nada. E por conta disso, isso começar a te impossibilitar de algumas atividades. Por quê? Porque só por estar na terceira idade, você já vai ter mais suscetibilidade a condições que reduzem sua capacidade funcional. Por quê? Porque você já vai ter perdido força, já vai ter perdido massa muscular, você vai ter provavelmente alguma doença crônica, que a maioria dos idosos tem. Então você já tem uma série de coisas que contribuem para que você seja mais frágil, correto? Você é mais frágil do que você era quando tinha 30, 40 anos. Então isso pode acarretar em maiores dificuldades. Como assim? Se você já é frágil, se você já não tem a força que você tinha antes, e você já tem alguma dificuldade para realizar as atividades, você já tem dificuldade para ir no mercado, se você fazia um esporte hoje em dia não consegue fazer igual fazia antes, isso é comum. E se você tem uma dor que vai te impossibilitar, com certeza tu vai ter mais dificuldade ainda. Vou usar uma analogia bem simples, é como se você já estivesse com uma mochila nas costas, aí tu tá com essa mochila nas costas e ela já tá muito pesada, tu tá com muita dificuldade para carregar. Aí de repente vem ainda um livro gigante dentro dessa mochila, ou seja, você vai ter mais peso dentro dessa mochila. É como se fosse a dor lombar. Tu já tem dificuldade de locomoção, tu tá andando arrastando o pé, já tá mais fraco, mais cansado, ou mais fraca, mais cansada. E aí de repente vem isso, a dor lombar. Ou seja, mais um fator que vai atrapalhar a tua qualidade de vida. E por conta disso tu vai ter mais dificuldade. E o que pode acontecer? Aí de repente você pode deixar de ir no mercado, de ir na casa de alguém. Você vai deixar de fazer algumas atividades que você fazia fora da sua casa, porque a dor está te limitando. Aí de repente você para de fazer algumas atividades dentro da sua casa que requer mais esforço, porque a dor na coluna está te limitando. Aí de repente tu vai diminuindo o seu nível de atividade física. Aí tu vai ficando mais fraco ou mais fraca. Tu vai perdendo funcionalidade, porque tu não está usando tua musculatura vai ficar mais fraca. E de repente tu vai começar a deixar de fazer as atividades. E isso vai te deixar cada vez mais fraco, mais fraca, mais cansado. Aí de repente você já não consegue mais limpar a casa. E essa dor, se você tiver essa dor lombar e deixar de fazer tudo, essa dor ela pode acarretar em uma restrição na sua participação social. O que é isso? De repente você não vai conseguir mais ir para algum local que você ia interagir com outras pessoas, porque você não consegue se locomover até lá. Ou se você consegue se locomover até lá, às vezes você não consegue ficar muito tempo sentado porque a coluna vai doer, não consegue ficar muito tempo em pé, e naquele local não tem nada que você possa se deitar. Então você já não consegue mais interagir com outras pessoas porque sua dor te limita. Então é isso que pode acontecer. Eu peguei uma pesquisa, essa pesquisa aqui no Brasil, a primeira autora dela tinha o sobrenome Figueiredo, e é assim que a gente utiliza. Segundo essa autora, Figueiredo, em seu artigo publicado no ano de 2013, o nome desse artigo é chamado de Incapacidade Funcional, Sintomas Depressivos e Dor Lombar em Pessoas Idosas. Vários estudos têm mostrado que entre 30% e 60% dos idosos
com dor lombar apresentam sintomas depressivos. É um número alto. Ou seja, a dor lombar ela pode estar associada à depressão. Então, de 30% a 60% apresentam esses sintomas depressivos. E sintomas depressivos podem ser considerados preditores do tempo de recuperação da dor lombar. Como assim? Se você tem depressão, talvez o motivo da sua dor lombar seja depressão, níveis de hormônios alterados, tensão, e isso te gera muita dor, você vai demorar mais tempo para se recuperar dessa dor na região lombar. Então, pessoas depressivas têm grande chance de ter dor na região lombar. E outros fatores também que podem gerar, se você é idoso e você ainda trabalha, você tem uma função de trabalho, você é professor, você é médico, você trabalha ainda, você é ativo, isso pode gerar incapacidade no trabalho. Um dos grandes motivos de pessoas, isso de todas as idades, um dos grandes motivos de pessoas deixarem de trabalhar está relacionado à dor lombar. A pessoa não conseguir ficar mais tempo sentada. Não consegue ficar muito tempo sentada, quando levanta começa a doer. Isso por quê? Isso porque as pessoas não trataram quando deveria ser tratado e começou a sentir muita dor por conta disso, até o ponto que elas ficaram incapazes de realizar movimentos básicos e deixaram o trabalho de lado. E isso eu falo, é verdade, é comum. Vocês já viram algum caso de uma pessoa que fez alguma atividade extenuante, lavou a casa, fez alguma coisa e de repente travou a coluna? Por quê? Porque a pessoa nunca cuidou dessa musculatura, não fez o que deveria ter feito, às vezes está muito fragilizada, nível de estresse alto, ela faz o movimento errado e trava a coluna. Então isso é comum, eu já vi. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, para quem tem dor na lombar, quais os maiores erros que são cometidos. Os maiores erros, quando você tem dor lombar, o que você pensa? Vou parar de me movimentar. Porque quanto mais eu me movimento, mais dor eu sinto. Errado. Porque você precisa se movimentar, isso é saudável para a sua coluna. Isso é importante para a sua coluna. Então o movimento, ele é saudável para você. Então você precisa se movimentar. Aí tem pessoas que falam, eu faço a caminhada, eu vou parar de fazer caminhada. Errado também. Quando você faz caminhada, você está nutrindo sua coluna. Sua coluna precisa de uma sobrecarga, precisa fazer isso. Então caminhada também ajuda a coluna. Exercícios de baixa e moderada intensidade ajudam a coluna. Claro que tem que saber qual a melhor hora de aplicar eles. Se você está com uma crise de dor lombar, tem que ficar de repouso de fato. Agora, se você tem uma pequena dor, um pequeno incômodo e para de fazer, para de se movimentar, é pior para você. E você também tem que buscar fazer alongamentos. Alongamentos da região da coluna lombar, de membros inferiores, do tronco, buscar movimentos. Esses movimentos são ótimos. No final dessa live eu vou passar para vocês alguns que vocês podem fazer para conseguirem aliviar essas dores na região lombar. E outro erro, se não o maior, o que as pessoas mais fazem? Tomam remédio. Ou seja, as pessoas tomam remédio para melhorar a dor lombar. O remédio ele vai mascarar essa dor. O remédio é chamado de algo paliativo. Então tudo isso que eu falei é algo que vocês fazem muitas vezes, mas não é o certo. Fazendo isso, vocês não vão conseguir melhorar esse quadro de dor lombar. E falando sobre remédio, alguns remédios são necessários. Se o médico te prescrever algum remédio, ele é necessário. Ele que vai te receitar isso. Evitem tomar remédio de qualquer forma. Igual eu falei para vocês, o remédio é paliativo. Enquanto vocês tomam o remédio, ele vai ajudar. Depois que você parou de tomar o remédio, a chance da dor voltar é imensa. Então, enquanto você toma, você tem efeito. Parou de tomar, parou o efeito. Sabe o que vai te ajudar a curto, médio e longo prazo? Fortalecer a musculatura, controlar seu estresse, alongar e ter uma vida mais ativa. O remédio ele não mata a raiz do problema. E a raiz do problema, a dor que causa, muitas vezes é controlar algumas variáveis. E essas variáveis logo mais eu vou falar para vocês, esclarecendo elas. O primeiro passo para você começar a aliviar essas dores nas suas costas é começar a se movimentar mais.
Como se movimentar mais? Você vai se movimentar mais dentro das suas possibilidades. A gente sabe que hoje em dia a gente deve evitar sair de casa. A não ser que você trabalhe, que sua função é uma das funções que são primordiais, que você precisa trabalhar mesmo. Se você deixar de trabalhar, você e sua família vão passar fome. Então, não tem problema. Mas o restante, quem conseguir ficar dentro de casa é para ficar dentro de casa. Então, como se movimentar dentro de casa? Se movimentar dentro das suas possibilidades. Se você tem dor na coluna, se você já sentiu alguma coisa, você precisa aumentar o seu nível de atividade física. Você precisa se movimentar mais. Então, esse é o primeiro passo. E segundo passo, você vai ficar menos tempo sentado. Leite, como assim? Como é que eu vou ver televisão? Como é que eu vou ficar o dia inteiro vendo televisão? Você tem que procurar outras atividades. Não é interessante que você fique o dia inteiro vendo televisão, sentado, deitado o dia inteiro. Você tem que tentar pelo menos levantar de 1 hora. Como assim? Põe no celular ou então um relógio para despertar de 1 hora para você conseguir se levantar. Cleiton, eu estou em casa, estou trabalhando, estou de home office. Não dá. 2 em 2 horas, 1 hora e 1h30. O importante é que você comece a fazer algo a mais do que você faz hoje em dia. Se hoje em dia você passa muito tempo sentado, comece a se movimentar um pouquinho mais, que isso vai te ajudar em relação à sua dor. Então, assim, o que é importante? Faça o melhor que você puder nesse momento. Cleiton, eu não consigo me levantar de meia hora. Ótimo, 1 hora, 2 em 2 horas. Faz algo a mais do que você faz. Isso com certeza já vai te ajudar bastante. Segundo passo, eu quero que você se atente à sua postura no dia a dia. Cleiton, como assim eu vou me atentar à minha postura no dia a dia? Vamos lá. Vou ficar de lado aqui para vocês conseguirem visualizar. Estou sentado no chão aqui. Vamos lá. Alguém vendo televisão? Tá assim. Aí de repente mexendo no celular. Aí de repente quando está sentado, tá o quadril lá na frente, o apoio da cadeira tá assim. Gente, braço para trás, ajeita, postura. Aprendam a melhorar essa postura no dia a dia. É fundamental para vocês. Deixa eu voltar aqui. Uma única vez que você fica com essa postura, talvez não seja ela que vai gerar essa dor. Mas agora tu pensa, o dia inteiro com a postura ruim. Vamos colocar aqui o dia inteiro, não, vamos colocar aqui 6 horas com a postura muito ruim. Aí 6 horas em um dia. Aí são 7 dias em uma semana. 6 vezes 7? 42. Aí tu tem 42 horas por semana com a postura ruim. Aí de repente você multiplica isso por 4. Vamos dizer que vai dar 42 e 4, 84, 168. Se você fica 168 horas por mês numa postura ruim, e aí você joga isso aí por ano, vai dar mais de 1.680 horas. A chance de ter dor por uma postura inadequada, por um movimento repetitivo de maneira inadequada, é muito grande. E quando a gente coloca isso a longo prazo, a chance de tu ter alguma lesão é grande também, é enorme. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão postural, de quando for pegar algo no chão, de quando for sentar para ver televisão, de quando estiver assistindo minha live. Prestar atenção na postura. É algo simples, é algo fácil. Então essa associação com a postura, uma ou outra vez não vai te fazer mal, mas ao longo de uma vida, com certeza vai te fazer. Então desde se abaixar de forma inadequada para pegar peso, até quando estiver passando uma vassoura, um rodo na casa, até para pegar o neto no colo, todos esses detalhes eu quero que vocês comecem a prestar mais atenção, porque com certeza eles são fundamentais para a tua saúde. E o que você pode fazer para não sentir dor lombar? Quais fatores que você pode controlar? Vamos lá, fatores que vocês podem controlar para não sentir dor lombar. Às vezes você nasceu com uma escoliose é algo genético. Às vezes você tem alguma doença na sua coluna que seja algo que você não tem controle. Mas você tem que trabalhar com o que você tem controle. O que você tem controle? Você pode se movimentar mais, você pode se hidratar mais, porque você sabe que grande parte do nosso corpo é feito de água. Então nossos discos intervertebrais, eles são nutridos também com água. A água é fundamental para o nosso corpo. Você pode dormir bem, porque quando você dorme mal, você tem um descontrole hormonal,
você fica mais estressado, você fica mais tensionado, você pode sentir mais dor. Se você tem dor lombar e tem sobrepeso, um dos fatores é esse. O sobrepeso ele pode causar sim dor lombar, porque é mais peso em cima de uma articulação gerando mais impacto. Então é sim também um fator importante. Se você fuma o cigarro, ele tem relação também com dor lombar. Bebida de forma excessiva também tem relação com dor lombar, então beba socialmente. E estresse é o que também tem muita relação com dor lombar. Então a pessoa extremamente estressada, tá ali estressada, ela contrai toda a musculatura, passa por estresse, ela não consegue gerenciar esse estresse, também sente dor lombar. Então, esses fatores que eu acabei de falar, você pode controlar. Então, se você tem controle sobre eles, você pode começar a olhar esses fatores e ver o que te causa dor lombar. Então, é muito simples. Você tem que tentar controlar o que você tem controle desses fatores que eu falei. Mas um detalhe, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque o que é simples? Simples é você saber o passo a passo. Você está olhando, tem que fazer isso, isso e isso. Ok. Por que não é fácil? Porque você tem que colocar isso em prática. Então você precisa se movimentar, precisa fazer essas atividades e isso vai te fazer diminuir essa dor lombar, aliviar essa dor lombar. Agora eu vou contar uma história de um aluno. E eu não vou falar o nome desse aluno real, vamos dizer que o nome dele é João. Ele era sedentário, que passava grande parte do dia sentado, pois trabalha em tribunal. Ele tinha muitas dores na região cervical e região lombar. Ele já teve uma hérnia. Ele tem um alto nível de estresse. Uma pessoa muito estressada. Por conta do trabalho dele, ele tem uma grande sobrecarga no tribunal. E esse nível de estresse ele não conseguia controlar muito bem. Então isso atrapalhava o sono dele, então ele dormia mal. Ele tinha uma musculatura extremamente fraca. E por conta dessa musculatura extremamente fraca, ele não tinha uma boa postura. E não tendo uma boa postura, ele ainda era completamente encurtado. Ele tinha aquela musculatura toda tensa, rígida. Ele era muito travado. E já aconteceu de ele trabalhar muito tempo sentado, sem conseguir dar uma pausa, sem conseguir se levantar, porque ele tinha muita demanda e ele ia fazendo isso, estressando, sentindo dor. E chegava à noite, o que ele fazia? O maior erro de vocês? Tomava remédio. Sim. Ele chegava em casa todo dia com dor, o que ele fazia? Tomava remédio. Aí no outro dia ele trabalhava demais, estressava, o que ele fazia de novo? Tomava remédio. E gente, a gente sabe muito bem que excesso faz mal. Com certeza ele comprometeu o estômago dele. E aí ele não sabia o que fazer. Constantemente ele tinha que ir ao fisioterapeuta, para o fisioterapeuta manipular as costas dele, para tirar essa tensão. O fisioterapeuta falava para ele, você precisa fazer exercício, cara. Você precisa se movimentar, você está com a musculatura fraca, tensa, por isso que você sente dor. E então ele começou a se movimentar, começou a se exercitar. Aí ele começou primeiro com uma frequência de 2 vezes na semana. O João começou a fazer alongamento, a fazer exercícios de força. Ele começou a controlar, gerenciar seu estresse de uma forma melhor. E ele foi conseguindo ter frequência no treino. E quando ele conseguiu ter frequência, quando ele conseguiu fazer isso, um hábito na vida dele, ele começou a reclamar menos de dor. Ele começou a ser mais ativo, começou a ficar mais flexível e melhorar a postura. Eu lembro a história que esse João contou, que ele estava em pé cumprimentando alguém do lado da esposa dele, e alguém chegou nele e falou, nossa João, como você está com a postura boa, como você está melhor fisicamente. E o João ficou todo feliz. Falou, nossa, é mesmo, né? Até melhora a postura, é mesmo, né? Como eu tenho melhorado essa postura. Então, o exercício ele contribuiu de maneira drástica para a saúde do João. E ele parou de sentir essas dores. E, gente, é muito simples o que vocês precisam fazer. Vocês só precisam dar o primeiro passo para isso. E o que você precisa fazer para melhorar? Qual será a minha contribuição para a saúde de vocês agora? Repetindo alguns pontos que eu tinha falado e depois eu já vou falar dos exercícios. Então, se movimentem mais. Mesmo em quarentena, se movimente dentro de casa, brinca com o cachorro, com o neto, com o filho, com o papagaio.
da sua forma. Vocês precisam fortalecer os músculos e com isso vocês vão melhorar a postura. E você precisa alongar os músculos, que às vezes estão extremamente encurtados, tensionados. E esse encurtamento, quando você tem um encurtamento muito grande em algumas regiões, isso pode comprometer a lombar, pode gerar dor na lombar. Então agora eu vou levantar, eu vou ajustar aqui e eu vou passar para vocês alguns exercícios. Primeiro, eu vou passar 2 dicas, na verdade, para você melhorar sua postura quando você agachar para pegar alguma coisa no chão. Vamos lá. Primeiro, formas de levantar. Eu estava sentado no chão, vamos lá, forma de se levantar. Você pode ficar nessa posição 4 apoios, apoia um pé, e aí você vai fazer força com os dois, pode ajudar com a mão se não der conta, e se levanta. Então agora vamos lá. Dica para pegar algo no chão com uma boa postura. O que acontece quando vocês vão pegar algo no chão de forma rápida e não se atentam à postura? Olha a minha coluna. Cleiton, isso pode gerar dor na minha coluna? Uma vez, talvez não. Agora fazendo isso várias vezes no dia, semanas, meses, é uma possibilidade. Então quando você for pegar algo no chão, você tem 2 possibilidades. Você pode agachar, ou seja, dobrar o joelho, projeta o quadril para trás, agacha com a coluna reta para pegar. Ou você pode dobrar um pouquinho o joelho, deixa a coluna reta e pega a minha coluna reta. Eu não estou assim, eu estou assim, ó, estou ativando a minha musculatura que é responsável por estabilizar a minha coluna. Então você tem essas 2 maneiras, essas 2 possibilidades de pegar algo no chão. Ah, Cleiton, mas aí você colocou algo leve, você pode fazer a mesma coisa com algo pesado. Pegar balde no chão, o que eu já vi alguns idosos fazendo? Vai pegar o balde no chão, pega assim, ó. Tá certo assim? Olha a coluna, do jeito que tá. Aí vai pega e pega um peso do chão dessa maneira. A chance de sentir alguma coisa é grande. Então vamos lá ao outro detalhe, a outra dica. A primeira foi essa. Essa segunda dica, ela pode ser utilizada em viagem, quando você estiver viajando muito tempo de carro, ou de ônibus, de avião, enfim. Ou quando você estiver muito tempo sentado em uma cadeira, se estiver estudando, estiver vendo alguma série, enfim. Você vai, principalmente em carro que não tem como você se levantar se você estiver dirigindo, a não ser que arrume um local para parar. Mas se você precisar ficar muito tempo sentado, o que você pode fazer? Eu vou dar uma dica aqui muito simples. Eu peguei uma cadeira e uma toalha. Vou deixar a cadeira aqui de lado, todo mundo está conseguindo ver. O que vocês vão fazer com essa toalha? Vocês vão pegar essa toalha, dobrar, ó, dobrei, e aí vocês vão colocar essa toalha. Se você está sentindo incômodo na região lombar, você vai colocar essa toalha aqui, ó, acima do glúteo. E isso vai te ajudar a não ficar assim. Tu vai ficar assim e tu vai melhorar a postura. Ou seja, se tu está muito tempo sentado, vou chegar um pouquinho para frente, pronto. Se tu está muito tempo sentado e está aqui e começa a sair e a coluna está incomodando, ó, postura certa de sentar em cima dos isquios, coluna reta, pegou a toalha e coloca a toalha na região lombar. Ela ajuda a manter minha lordose lombar. E isso ajuda na minha postura. E aí você vai ver o local mais confortável aqui entre a sua lombar e o glúteo para colocar ela. E você vai ficar sentado de uma maneira mais confortável. Às vezes, se uma toalha só não for suficiente, tu pode juntar 2 e colocar aqui também. Isso de acordo com a tua necessidade. Tu tem que colocar e fazer o teste para ver como vai ficar. Tá bom? E outro detalhe também, vou dar a terceira dica aqui. Evitem isso aqui, ó, o ombro para frente. Como é que o ombro tem que ficar? Tem que tentar deixar o ombro para trás, mantendo o tronco mais reto. Essas foram as 2 dicas para melhorar a postura. Agora eu vou fazer 2 exercícios para mostrar para vocês como vocês podem fortalecer essa musculatura. Então vão ser 2 exercícios muito simples e fáceis. Eu vou fazer lá no sofá para mostrar para vocês.
Ou até aqui no chão não vai dar não, vai ser no sofá. Vamos lá. Detalhe desse exercício. Eu vou ficar com os dois joelhos apoiados. Fiquei com os dois joelhos apoiados no chão. Eu estou fazendo nesse espaço porque se eu chegar para lá vocês não vão conseguir me ver. Joelhos apoiados no chão e mãos apoiadas no chão. Aqui no caso no sofá. O que vocês vão fazer? Vai tirar, ó, tirei minha perna de trás, vou projetar o tronco para trás e o meu braço para frente. Perna esquerda para trás, braço direito para frente. Fiquei um tempinho e voltei. Posso fazer o outro lado. Perna direita para trás, tirei o joelho do chão. Braço esquerdo para frente. Mantendo a coluna o mais reta possível. E volta de novo. E repete. Você pode fazer esse exercício repetidas vezes. De acordo com o que você conseguir fazer. Tá bom? Então você pode se adaptar fazendo esse exercício. Você pode fazer ele em cima do sofá, em cima da cama. E o seu joelho vai ficar em uma superfície confortável. Segundo exercício, você pode fazer quando acordar. Às vezes você acorda com um desconforto na região lombar. Eu vou ficar deitado de barriga para baixo aqui no sofá e vou fazer esse exercício. Tá bom? E você pode fazer ele de algumas maneiras. Vamos lá. Eu vou fazer e depois eu falar. Porque se eu falar quando eu estiver deitado, o microfone vai abafar e vocês não vão me escutar. Ó, vou deitar de barriga para baixo. Então, deitado, eu subi um pouquinho o tronco. Tu viu que eu tirei o peitoral do apoio. Pode começar assim. Você vai ver o quanto você consegue começar. Essa é uma possibilidade mais fácil. Sim, Cleiton, assim foi fácil. Qual a ideia? Fazer um movimento de extensão de coluna. Essa foi a primeira possibilidade. Qual a segunda possibilidade? Então, vou falar de novo, as duas possibilidades. Você pode colocar o antebraço ou você pode fazer esse movimento completo. Então, ó, primeira possibilidade, vou tirar aqui e voltar, ou faço movimentando. E a outra possibilidade, deixa o braço todo reto, olha o meu braço todo reto e tento olhar para cima. O meu quadril ele não sai, vou chegar um pouquinho para frente, o meu quadril ele não sai do chão, do sofá aqui no caso, ele fica fixo. E eu vou olhar para cima o máximo que eu conseguir. Então, esses são os dois exercícios que vão te ajudar a fortalecer a sua coluna lombar. E agora eu vou te passar 3 alongamentos que também vão te ajudar a tirar essa tensão, a aliviar e a melhorar essa dor lombar. Esse primeiro vai ser deitado, os 2 primeiros vão ser deitados e o último vai ser um alongamento sentado, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, a gente vai alongar essa região do quadril. Então eu vou deitar de barriga para cima. Deitei de barriga para cima. Eu vou pegar esse ossinho da lateral do meu pé, esse aqui, e vou colocar ele perto do meu outro joelho. Ó como é a postura, viu? E aí você pode pegar, vai passar a mão direita entre as duas pernas e a outra e vai puxar. O que eu estou alongando? Estou alongando a lateral do quadril. Ah, Cleiton, aqui tá fácil. Você pode pegar aqui também. Então, ó, esse alongamento eu estou fazendo para essa região lateral do quadril, que muitas vezes ela tensa, gera dor na lombar. E você pode segurar 20 segundos e depois fazer o outro lado. O outro lado, a mesma ideia. Segurou e puxou. Todo mundo está conseguindo visualizar, conseguiu entender? Então, como é? Eu vou pegar esse ossinho aqui, na lateral do meu pé, colocar perto aqui do joelho e vou puxar a perna contrária. Esse é o primeiro alongamento. Todo mundo conseguiu entender como é? Fala aí nos comentários para eu ver se vocês estão conseguindo entender. E o outro exercício é o exercício que você vai ficar deitado
em cima dos seus joelhos e projetar o quadril em cima do calcanhar. Vamos lá. Ó, tô ajoelhado no chão, coloquei o quadril para trás e eu relaxei aqui. Minha lombar tá alongando, tem uma parte puxando para cima, outra para baixo. Ó. E o que é importante quando você estiver nessa postura para alongar? É importante que você consiga relaxar essa musculatura, não deixe ela tão tensa, não fica tensionado, relaxa. E para relaxar, o que você pode fazer junto com... para ajudar a relaxar? Você pode respirar. Respirar de uma forma controlada. Então, se aqui estiver fácil, você ainda pode apoiar a cabeça e colocar a mão aqui no pé. Então essa é a outra possibilidade de fazer um outro alongamento que vai ajudar na região lombar. E a terceira, o terceiro exercício, vamos lá, eu vou passar para vocês. Ó, estou sentado no sofá, eu vou pegar meu pé esquerdo, peguei meu pé esquerdo, eu vou passar ele para o lado direito. Ó, peguei meu pé esquerdo, passei para o lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha mão direita e vou tracionar. Vou trazer o máximo que eu conseguir para mim e ó, vou puxar para o lado contrário. O que eu estou alongando? Essa lateral do quadril, do quadrado lombar. Então, ó, estou puxando aqui e fazendo esse alongamento. Terminei. Vou voltar, adequo minha postura aqui de novo. Deixa eu ajustar o microfone. E aí eu faço o outro lado, ó, mesma coisa. Passei para cá. Pego, passei a perna direita, vou pegar minha mão esquerda e ó, puxei para cá e tô alongando o lado direito do quadril e sempre mantendo a coluna reta. Nossa, Cleiton, eu não sabia, então esses exercícios eles vão me ajudar? Sim. Você agora precisa colocar esses exercícios em prática. São exercícios fáceis, simples. Basta colocar em prática, que com certeza, vocês fazendo com uma certa frequência, eles vão te ajudar. E agora, pessoal, eu só tenho a agradecer. Agradeço a presença de todos vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário da live. Para quem ainda não faz parte, eu queria te convidar a fazer parte do meu canal do Telegram. O Telegram, ele é muito parecido com o WhatsApp, mas a vantagem que ele tem, a vantagem do Telegram, é que tudo que eu mandar não vai ocupar memória no seu celular. O canal ele não tem limite de participantes e o seu contato de celular não vai aparecer para ninguém. Ou seja, você tem sua privacidade garantida. Nesse canal eu vou mandar conteúdo exclusivo com frequência. Conteúdo para ajudar vocês a terem a melhor saúde, para aproveitar a vida. E esse conteúdo que eu vou mandar algumas ideias que eu tiver. Eu vou estimular vocês a se movimentarem mais. Vou dar algumas sacadas que podem mudar a forma de vocês olharem o exercício e melhorar a saúde de vocês. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram dessa live, eu quero que vocês deixem um comentário no meu último post. Vai lá no meu último post no Instagram ou no Facebook e põe hashtag eu vou melhorar minha coluna. Tá bom? Então vai lá e coloca hashtag eu vou melhorar minha coluna, porque você já aprendeu o que você precisa fazer. Então vai lá e se compromete comigo. Eu quero que vocês olhem para tudo que eu passei, se comprometam comigo e principalmente com vocês e coloquem isso em prática. Comecem a fazer tudo que eu falei aqui para vocês melhorarem essa dor na coluna que vocês têm. Também lembrando, tem um canal no YouTube, lá tem vários vídeos que podem te ajudar também a ter a melhor saúde que vocês precisam, podem alcançar. Basta procurar no YouTube por Cleiton Marinho Diniz. E se você ainda não me segue no Instagram e no Facebook, não deixem de seguir para receber todos os meus conteúdos. Diariamente eu posto conteúdo lá. Então o Instagram e o Facebook é Prof. Cleiton Marinho. Então é isso, pessoal. Fico muito agradecido pela presença de todos vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado muito. E eu vejo vocês na segunda-feira na nossa live. Então, tchau, tchau. Tenham todos um bom fim de semana.